Olá, turma! Nós estamos com mais uma aula do componente curricular Sistema de Informação Geográfico, do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais da Universidade Federal do Sul da Bahia, em parceria com o IFBA de Porto Seguro. Meu nome é João Batista e eu sou o professor deste componente curricular. Hoje a aula será sobre, nossa aula 7, uma aula teórica, será sobre GNSS. O que seria GNSS? GNSS, que é a sigla de Global Navigation Satellite System, é a definição mais atual e correta para todos os sistemas de navegação por satélite. O GPS, o GLONASS, o Galileu, o Compass ou o Beidou, são todos esses sistemas. O mais famoso é o GPS. Geralmente a gente fala sempre de GPS, mas o termo mais atual, que engloba todos os sistemas, é o GNSS. Tá? Então, inicialmente, esses tipos de sistemas foram desenvolvidos para uso militar, principalmente na corrida armamentista, Estados Unidos e ex-União Soviética, Os Estados Unidos detendo o GPS e a União Soviética detendo o GLONASS. Os dois eram para utilidade de fins militares inicialmente. Depois foi se expandindo para fins civis, que hoje nós utilizamos muito. Um detalhe que o Galileu, que é o sistema europeu, ele é totalmente de controle civil. Os outros sistemas, o GPS, o GLONASS e o Beidou, eles são controles dos departamentos de defesa de cada uma dessas nações. Quais são as características do GPS? Eles são muito parecidos os sistemas. Eles têm visibilidade contínua, 24 horas por dia, uma cobertura global, e eles vão informar quatro variáveis importantes: latitude, longitude, a altura, tá certo? E o tempo, a data e a hora que você se encontra. Ele vai ter uma exatidão maior que 100 metros, vai ser menor do que maior, quando eu falei menor do que isso. E ele teve um detalhe, um histórico muito interessante, era a disponibilidade seletiva, que ela foi removida em 2000. Ela embutia um erro, tá certo? E transformava essa exatidão acima de 100 metros. O erro era proposital para questões de defesa e pensando que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos iam ser atacados, alguma coisa, então eles colocavam essa disponibilidade seletiva como um erro proposital. Porém, os equipamentos começaram a burlar e corrigir esse erro. Então, em 2000, viu que não era necessário tirar isso. Então, foi retirada essa disponibilidade seletiva. Então, a precisão aumentou muito e melhorando muito o sistema. Tá? No GPS, nós temos dois tipos de sistemas. Nós temos o SPS, que é o Standard Position Service, e o PPS, que é o Precise Position Service. Qual é a diferença desses dois? O SPS é o que nós utilizamos, que é o serviço padrão para todo mundo, e é liberado para todo mundo. O PPS é para uso militar ou fins específicos de pessoas liberadas pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nisso daí, ele é um tipo de serviço bem mais preciso do que o serviço padrão. Como é que o GPS funciona? Ele tem 3 segmentos, e isso vale para todos os sistemas GNSS. Nós temos um segmento espacial, formado pelos satélites. Nós temos um segmento de controle, no caso do GPS, do GLONASS e do Beidou, são segmentos de controle dos departamentos de defesa de cada um dos países. Tá? E o Galileu é um sistema de controle a partir da União Europeia, que é uso civil. Tá bom? Esse sistema de controle faz a correção e envio de dados ao segmento espacial, que são os satélites. E nós temos o segmento usuário, que estamos nós, pobres mortais aqui, recebendo esse sinal. As setas aqui indicam muito bem como é que funciona. Nós somente recebemos informação
enquanto o segmento controle, tanto, além de enviar informação, também recebe informações aqui. Tá? O segmento do sistema de controle, né, ele é composto por diferentes estações ao longo de todo o globo terrestre. Né? Vocês estão vendo aqui, ele tem vários segmentos de controle, onde ele faz a correção e leitura dos dados para que o sistema funcione de forma correta, tá bom? Então aqui nós temos várias estações ao longo do globo todo, tá certo? Para fazer este monitoramento. Sendo que a estação mestre aqui, né, no estado do Colorado, tá? Nos Estados Unidos. E como é que o sistema funciona? Né? Uma boa ideia aqui, né? Os dois, tanto o satélite quanto o receptor, eles têm o mesmo código, tá? O mesmo código que fica sendo passado. Esse código, né, ele vai ser medido entre o satélite e o receptor. Como os dois estão numa diferença de distância, ele vai ter um tempo diferente aqui, ó, entre os sistemas. Então ele calcula esse tempo aqui, essa diferença, né, por um tempo. Então esse tempo é importante na determinação, né, da nossa posição. Então a partir da diferença dos códigos, né, do que nós chamamos de delay da leitura dos códigos, nós vamos ter uma ideia do posicionamento. E como funciona esse posicionamento, né? A ideia é simples, tá? Distância, né, igual a velocidade vezes o tempo. A famosa equação velocidade, né, é igual a distância dividido pelo tempo. Então, eu posso simplesmente representar que a minha distância é igual a velocidade vezes o tempo. Né? Então, é assim que eu calculo a minha distância, a minha posição pelo GPS. Né? Sendo que a velocidade é uma velocidade padrão, é a velocidade da luz. É uma onda eletromagnética. Né? Essa onda eletromagnética viaja na velocidade da luz, é uma radiofrequência. E nós determinamos assim, né, o tempo, ou seja, pelo aquele delay, nós determinamos a distância que nós temos. Né? Temos a velocidade, determinamos o tempo, nós temos a distância do satélite em relação ao usuário. Porém, essa velocidade é muito rápida, então qualquer pequeno erro no tempo vai calcular uma distância errada. Para corrigir esse problema, né, os satélites eles possuem relógios atômicos, que são relógios extremamente precisos, só que extremamente caros também. Tá? Então, nós precisamos de 4 satélites para ter uma posição. Nós precisamos ter a distância, né, 4 satélites, porque nós temos 4 variáveis. Né? Nós temos a variável x, né, latitude, longitude, né, latitude, longitude e altimetria, altura, né, x, y, z. Isso bastaria para termos a nossa posição. Só que, devido a esse erro que nós temos, né, do tempo, por conta que nossos receptores não têm relógios atômicos. Os GPS que nós utilizamos, né, não tem esse relógio atômico. Para resolver esse problema, nós utilizamos 4 sinais. Os 4 sinais, a 4 variáveis, matematicamente, nós definimos o tempo. Então, como é que funciona isso? Então, a primeira variável vai indicar que você está ao redor de uma esfera aí, né? Nessa linha, algum ponto dessa linha aqui tridimensional, né? Com um satélite. Com 2 satélites, você vai ter uma circunferência aqui, ó, onde você vai ter uma parte, ou seja, você está dentro dessa circunferência, né? Onde as duas esferas se tocam de posicionamento. Em 3 satélites, nós temos a posição. Né? Nessa possibilidade de 3 satélites, nós poderíamos ter, a nossa solução é possível, porque uma das soluções nós temos 2 pontos, né, de interseção, só que um dos pontos não tem como ser resolvido. Então, um dos pontos matematicamente já poderia ser resolvido. Só que existe o problema do tempo. Então, nós utilizamos um 4º satélite para remover o erro do tempo.
né? Então, para nós termos um posicionamento de GPS, um sistema de posicionamento de GNSS de uma forma geral, nós precisamos de 4 satélites para tentar as 4 variáveis, né? Latitude, longitude, altitude e tempo. Porém, temos muitos problemas devido a erro de leitura, né? Toda vez que nós formos utilizarmos esses sistemas debaixo de árvores, próximos de edifícios muito grandes, o sinal pode rebater e pode ficar ruim e pode embutir erros. Dependendo da finalidade do seu uso, não é adequado. Se você precisa de muita precisão, fuja desses lugares. Se você não precisa ter precisão na hora de fazer um levantamento, você pode utilizar. Quando eu falo precisão, por exemplo, para fazer uma locação de um terreno, locação de uma obra, você precisa ser milimétrico. Tá? Se você está fazendo um levantamento de fauna, flora, errar 10 metros, não tem problema nenhum. Tá bom? O sistema GPS ele tem 2 tipos de posicionamento. Né? Ele tem um posicionamento absoluto e um posicionamento diferencial que nós chamamos. O posicionamento absoluto ele não atende os requisitos, né, para posicionamento topográfico e geodésico, principalmente para a leitura de CAR, tá? Do cadastro ambiental rural, porque ele tem um erro. Tá? Como é que é o posicionamento absoluto? Nós temos os nossos 4 satélites e nós temos um receptor. Ele vai indicar o posicionamento absoluto a partir, né, dos 4 satélites. Isso vai ter um erro, tá? Geralmente em torno de 4 metros, aí, 3 metros de erro no posicionamento. Tá? Quando a gente fala um erro de posicionamento de 4 metros, se você está no X aqui, vocês podem estar num raio de 4 metros aqui. Ó. Então é esse o erro que nós teremos. Você pode estar em qualquer lugar desse círculo. Tá? Então tem esse erro que nós chamamos. A maioria dos equipamentos indicam o erro. Tá? Nós temos aqui vários tipos de equipamentos, os receptores. Né? Tá? Particularmente eu tenho um receptor, um GPS Garmin 62 MAP desses daqui. Qual que é a diferença que nós temos aqui, né, do GPS diferencial, né, ou relativo? Nós temos aqui, além das leituras dos satélites, né, nós trabalhamos com 2 bases, 2 receptores. Um que nós chamamos de rover e um que nós chamamos de base. A base ela fica fixa, estática, enquanto o rover nós fazemos as leituras. Tá? Nesse sentido aqui, né? Nós temos aqui a nossa base, que eu estou assinalando aqui, né, como B. E nós temos a nossa leitura aqui, ó, que eu falando que é o rover, né, que é a base parte móvel, que é onde nós fazemos as leituras. Então a base ela vai corrigindo o posicionamento do rover. Ambos os dois eles recebem os sinais, só que como a base está fixa, ela vai corrigindo os erros ao longo do tempo da nosso rover. Tá? É um sistema bem mais preciso. Né? Hoje, muito comum, né, entre esses sistemas são os GPS que nós chamamos os GNSS RTK. Tá? Tem uma faixa aí de 50 mil reais, mais ou menos, para aquisição de um equipamento desse. Né? Tem umas variações, mas é extremamente preciso. Hoje, levantamentos topográficos são utilizados, né, nesse sistema de posicionamento de obras, tudo é utilizado o sistema de RTK de posicionamento, bem mais preciso. Né? E aí nós temos o sistema GLONASS. O sistema GLONASS, né, que ele foi desenvolvido pela ex-União Soviética, e quem acabou mantendo esse sistema foi o governo russo, né, ele é muito parecido com o sistema GPS. Também tem 2 tipos de sinal. Um sinal padrão, um sinal de alta precisão. Sinal padrão aberto para todo mundo e um sinal de alta precisão somente para pessoas e para pessoas determinadas pelo Departamento de Defesa da Rússia. Né? E
A maioria dos equipamentos hoje, eles recebem os dois sinais, o GLONASS e o GPS. E aí ele faz a correção dos dois e vê o melhor posicionamento. É ótimo isso. Quanto mais sistemas que nós tivermos, mais fácil, melhor nós teremos o nosso sinal. Tá? O segmento espacial ele tem 24 satélites, né, e mais um de reserva. O GPS tem mais satélites, né, tem 24 mais 4 de reserva. E o segmento controle, ele tem uma diferença, ele é totalmente encontrado dentro da dentro da Rússia, né? Como a Rússia é bem grande, então facilita isso. E o segmento usuário é composto por antenas, né, e equipamentos. A maioria dos equipamentos, como eu falei com vocês, recebe os dois satélites. O Galileu, né, que a grande diferença, para mim, ele é de controle civil, ele não tem fins militares, ele é de controle civil, tá? O acordo firmado é esse, ele é um sistema, o Galileu é um sistema europeu da comunidade da União Europeia, né? Esse sistema ele tem 27 satélites, né? 24 mais 3 sobressalentes, tá? E ele tem 3 sistemas, o serviço aberto ao público, sem custos, que é o que nós recebemos. Nós temos um acesso controlado, igual os outros, o GPS e o GLONASS, que é só para pessoas habilitadas pela agência controladora, né, da União Europeia. E temos um serviço, né, o serviço 1 de acesso controlado e o serviço 2 de acesso controlado. Me desculpa. Um é para uso militar e aplicações de segurança, gerenciado pela agência de controle, e outro sistema é um sistema pago. Isso é ótimo. Se você quer um sistema que tem maior precisão, você pode pagar por ele e utilizar. Se você usa ele para fins profissionais, talvez seja interessante você poder pagar por um sistema para ter maior qualidade. Então isso é ótimo. Ele acaba gerando renda para o próprio Galileu, né? E você acaba podendo acessar um sistema de melhor qualidade. O Beidou, ou Compass, né, do governo chinês, ele tem foram desenvolvidos em 3 etapas. No projeto inicial, né, entre 2000 e 2003, eles tinham 4 satélites, né, onde nenhum deles está operando mais, só que eles funcionavam somente na China e arredores. Depois ele passou para o Beidou 2, que teve o nome Compass, por isso que falando o nome é muito comum, que é Compass, que é bússola em inglês. Ele teve início em 2012, aí ele fazia boa parte da Ásia e Oceania. Ele teve uma constelação de 20 satélites, ainda 12 em operação, né, e ele tinha 2 tipos de serviço, o militar e o civil, parecido com o GPS e o GLONASS. E hoje nós temos o Beidou 3, né, que é a evolução do Compass, que foram lançados mais satélites, né, e foi completado esse ano, em 2020, lançado 35 satélites, né, com abrangência global. Tanto o Galileu quanto o Beidou eu nunca trabalhei com nenhum dos dois, então particularmente eu sei só a parte teórica deles. E quais são as aplicações desses sistemas, né? Nós temos mapeamento topográfico, locações de obras, georreferenciamento de objetos, né? Hoje muito comum e muito como na nossa área de meio ambiente são o CAR, né? O Cadastro Ambiental Rural. Né? Esse é um dos grandes hoje filões de mercado que nós temos para quem vai trabalhar com esse tipo de aplicação. Tá? Então aqui nós temos delimitados outros tipos de aplicação, né? E eu não vou me delongar mais a isso daqui não, tá bom? Então a nossa aula se encerra por aqui.